Graça e paz, irmãos. O Senhor seja louvado, né? Glorificado hoje e sempre. Que o nome dele possa ser significativo, né? Nas nossas vidas, todo momento, todo instante. Porque o nome de Jesus é poderoso, muito poderoso. E nós estamos aqui para exaltar esse nome poderoso, que é o nome de Jesus Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Evangelho de Marcos capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 34 ao 44. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Dê-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Vamos orar. Senhor, à luz da tua palavra, nós queremos te pedir que o teu Espírito continue a manifestar entendimento às nossas vidas. Que a tua palavra possa penetrar o mais profundo do nosso íntimo. E que ela, Senhor Deus, venha trazer sobre nossas vidas um efeito transformador. Nos usa, nos abençoa. Nós te pedimos isso no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A lei da multiplicação. A gente, há um tempo atrás, falou tanto aqui na igreja sobre multiplicação, mas hoje eu gostaria de falar da multiplicação num outro aspecto. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta, e deixo com você a pergunta, porque eu me faço ela também. O que costumamos fazer quando estamos diante de um problema que está além da nossa alçada? Qual é a tua reação quando você está diante de um problema que é muito grande, maior do que você, maior do que as circunstâncias que cercam você? Quando você está diante de um problema assim, qual é a tua reação? Como você reage? Como temos reagido diante delas? Eu coloquei aqui algumas opções que geralmente a gente ouve das pessoas. A primeira opção: eu ignoro o problema, simplesmente tento ignorar e tento fingir que ele não existe. Passo vista grossa, né? Finjo que não está acontecendo nada, não é nenhum problema. Opção B: eu me conformo com o problema, nada pode ser feito, então vamos simplesmente
nos conformar. Não podemos fazer absolutamente nada. O problema é muito grande, a dificuldade é muito grande, então vamos ficar na nossa e deixar o problema aí tomar conta. Opção C. Eu fujo do problema. Não é minha responsabilidade esse problema. Então, talvez alguém, outra pessoa, vá resolver o problema. Então, a melhor opção é fugir. Não conte comigo. Esse problema aí não é meu. Não é meu esse problema aí. E tem uma opção D. Eu me mobilizo para encontrar solução para o problema. Mesmo que ele seja, evidentemente, enorme, muito grande. Nós vimos domingo passado a história de Neemias contada pelo pastor Isaac. Como Neemias reagiu diante de um problema tão gigante como aquele. Olhando as circunstâncias que cercavam Neemias, irmãos, o desafio de Neemias era algo, olhando aqui numa forma humana, era quase improvável que Neemias conseguisse reconstruir os muros de Jerusalém, dadas as circunstâncias que ele vivia. Ele era simplesmente um copeiro. Ele não tinha recursos, não tinha dinheiro, não tinha absolutamente nada. Mas diante do problema, Neemias, ele chora, ele jejua, ele ora, ele conversa com Deus, ele ouve a Deus, e Deus então levanta Neemias, mobiliza Neemias, e Deus começa então a abrir portas diante de Neemias. E de repente nós vemos Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém rápido. Hoje nós vamos aprender também uma lição preciosa que Jesus aplicou a seus discípulos, quando estes encontravam diante de um problema grande, maior do que eles. Interessante, queridos, observar que o problema foi identificado pelos discípulos. Eles mesmos identificaram o problema. Quantos problemas nós identificamos no nosso dia a dia? Problemas relacionados a mim, a minha pessoa, a sua pessoa. Problema relacionado à pessoa que está do seu lado. Problema relacionado à comunidade. Problema relacionado à igreja. Os discípulos naquele momento identificaram um problema. O texto diz assim, no versículo 31. Vamos ver que problema os discípulos identificaram. Havia muita gente indo e vindo a ponto deles não terem tempo para comer. Voltando um pouquinho o texto, observa-se que Jesus, nas suas peregrinações, nas suas andanças, ele aglomerava uma grande multidão em torno dele. E o texto mostra que essas pessoas estavam perto de Jesus, estavam vindo de outras cidades, lugares distantes. Jesus, ele tenta fugir um pouco da multidão, sair do meio do povo. Ele pega um barco, vai até uma outra localidade, como sugeriu Jesus, vamos para um lugar deserto. Mas quando as pessoas ficaram sabendo para onde ele ia, elas correram na frente. Quando Jesus chega, o povo já estava lá, a multidão já estava. E aquele povo havia passado o dia todo ali. Pessoas de lugares distantes. Os discípulos identificaram que aquelas pessoas estavam sem comer. Então, nos versículos 35 e 36, eles foram até Jesus levando o problema e disseram: já era tarde. E por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Havia uma multidão faminta. Estima-se, meus amados, que aquela multidão, ela somava-se uma quantidade de 5.000 homens apenas. Aqui eu estou citando apenas os homens porque a Bíblia, em várias passagens, você vai perceber que não cita mulher e criança. O texto diz que havia 5.000 pessoas, 5.000 homens.
Ou seja, tirando mulher e criança aqui, acredita-se que havia muito mais pessoas. Então era um baita de um problema alimentar 5.000 pessoas. O agravante, aliás, ainda havia um agravante em relação a esse problema. É que o problema ele precisava ser resolvido de imediato, logo. Existem problemas que você pode levar para amanhã, depois, para resolver, outro dia. Mas esse problema aqui era um problema que tinha que ser resolvido de forma imediata. Era logo. Aquelas pessoas não podiam mais esperar, estavam famintas. Os discípulos levaram o problema a Jesus, foram contar ao mestre. Mas existe aqui um fato interessante quando os discípulos vão levar o problema para Jesus. Os discípulos já haviam decidido o que fazer, antes mesmo de levar o problema para Jesus. Vejam que os discípulos já chegaram diante de Jesus, dando ou oferecendo uma proposta para Jesus. Senhor, despede as pessoas, manda embora. Aquela mania que nós temos de chegar diante de Deus já com a fórmula, né? Nós vamos fazer um pedido para Deus, mas nós já sabemos o que nós queremos, nós já temos a fórmula, e aí nós vamos diante de Jesus, já entregar algo que já está pronto. E nós não esperamos, por exemplo, a resposta de Jesus. Porque nem sempre Jesus vai pensar como você. A alternativa que Deus vai dar é diferente da sua. Então os discípulos pensaram com ele e levaram para Jesus o problema, mas eles já tinham uma solução para o problema. Então por que levar o problema para Jesus se eles já tinham a solução? Se eles já sabiam o que queriam fazer diante do mestre? Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Eles já haviam feito o cálculo. Alimentar essa multidão, de acordo com o versículo 37, demandaria o custo de 200 denários. 200 denários. Um denário representava, naquela época, uma diária. Eu fiz aqui alguns cálculos. Vamos colocar aí uma diária a R$50. Eu sei que quem ganha um salário mínimo, a diária não é R$50. Mas vamos aqui, o pessoal da construção civil, tem as diaristas que ganham um pouco mais do que isso. Vamos colocar uma diária de R$50, irmãos. 200 denários daria, na nossa moeda, nos dias de hoje, daria R$10.000. Então os discípulos fizeram uma soma. Alimentar aquela multidão, eles precisariam de R$10.000 para alimentar aquela multidão. De cara, acredito eu que eles não tinham esse dinheiro. Mas o questionamento que eles levantam aqui, não é dizendo que não tinham dinheiro. O questionamento deles é: Senhor, gastar esse dinheiro todo com pão para essas pessoas? Eles fizeram outro tipo de questionamento. Mas o problema não era só o dinheiro também. O texto diz, meus amados, que eles estavam num lugar deserto. Ou seja, eles estavam longe da cidade. Não tinha como comprar os pães. Estavam num lugar deserto. É por isso que os discípulos dizem: olha, manda eles saírem, passar nas casas para ver se eles encontram comida. Porque nós estamos num lugar deserto. Onde é que tem pão aqui? Onde vamos encontrar pão para comprar? Outro problema, a comida que eles tinham era insuficiente. Jesus pergunta: o que vocês têm aí para oferecer para essas pessoas? Eles disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Logo fizeram um cálculo. 5 pães e 2 peixes não dá para alimentar 5.000 pessoas. Eu acho que não precisa nem fazer o cálculo matemático. Outro agravante: onde é que eles iam encontrar comida para tanta gente?
Se você vai comprar 100 pães numa padaria, você tem que contratar, encomendar os pães. Onde eles encontrariam um lugar aberto, onde já tivesse ali toda aquela comida para aquele povo. Vejam que o problema dos discípulos, ou o problema que os discípulos identificaram, era um problema muito grande e difícil de se resolver. Então, qual foi a escolha, a decisão dos discípulos? Os discípulos, meus amados, eles escolheram a forma mais fácil. Eles decidiram fugir do problema. Não é nossa responsabilidade, Senhor, dar comida para esse povo. Manda o povo embora. Manda, porque ainda dá tempo eles passarem em algum lugar, encontrar algum lugar aberto para comprar comida. Geralmente, queridos, quando nós estamos diante de um problema que muitas vezes não está relacionado a mim, à sua vida, o que você faz? O que você diz? Muitas vezes você pensa assim: o problema não é meu. Esse problema aí não é meu. Que fulano resolva seu problema. Mas ele não é meu. Outra reação muito comum que as pessoas fazem é desistir de solucionar o problema. Porque eles acreditam que aquele problema é tão difícil que eles não conseguem resolver, não vão resolver o problema. É impossível resolver isso, humanamente falando. Mas observem, queridos, que a forma como Jesus olha para os problemas, ou para o problema, é totalmente diferente. Jesus tinha um olhar diferente. Em primeiro lugar, Jesus abandona a lógica, os cálculos, e propõe uma alternativa, uma saída diferente para solucionar aquele problema. Qual foi a proposta de Jesus? Jesus se volta para os discípulos e diz: olha, dê-lhe vocês algo para eles comer. Alimentem a multidão, vocês mesmos. Deem comida para o povo. Acho que na mente dos discípulos veio aquela interrogação: Senhor, a questão é mais complexa do que isso. Não é simples assim. É só dizer, dê comida para o povo. Como? Como vamos alimentar esse povo? Vejam, queridos, que o objetivo de Jesus passa a ser outro. Não apenas dar comida para o povo. Jesus sabia que aquele povo ali, e muitos do que iam até ele, iam atrás de pão e peixe. Porque eles comeram, ficaram fartos. E buscavam Jesus atrás disso. Então a questão ali, ela toma uma outra proporção, uma outra dimensão. E Jesus começa a identificar na vida dos seus discípulos. Jesus queria ensinar aos discípulos a lei da multiplicação. Ele queria ensinar uma lei da multiplicação, que não tem nada a ver com a lei dessa multiplicação, que eu me refiro aqui à matemática. A matemática humana, a lógica humana. A lei da multiplicação de Jesus, ela é diferente. Eu queria explicar aqui para vocês como funciona a lei da multiplicação de Jesus. Porque a lei da multiplicação de Jesus, ela tem um poder fabuloso, fantástico, de transformar o pouco em muito. A regra, a lei da multiplicação de Jesus, ela transforma o pouco em muito. Primeiro ponto que eu separo aqui da lei da multiplicação de Jesus é que a lei da multiplicação de Jesus envolve fé. Envolve a fé. A fé, meus amados, não envolve a lógica dos homens. Nós cantamos aqui sobre fé. Pastor Ivan cantou aqui sobre fé com o grupo do Ministério de Louvor. A música do menino que sai com 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino iria alimentar uma multidão? A gente fala, queridos, que o justo ele vive pelo quê? Pela fé. Eu pergunto para você tem vivido pela fé? Às vezes quando a gente fala de fé, ela vai muito no campo
da teoria. Porque a gente conhece a fé através da palavra, dos textos, os heróis da fé, os personagens bíblicos, os textos relevantes sobre a fé. Hebreus fala muito sobre a fé. Mas às vezes, queridos, falta na nossa vida, sabe o que? A fé prática. Falta a prática dessa fé. A gente vive muito no campo da teoria. E eu vejo que isso acontece muito nas nossas vidas. Porque Jesus, esse Deus que é todo poderoso, Ele nos ensina todo instante a vivermos pela fé. A fé. Porque sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Sem fé é impossível prosseguirmos, caminharmos. E eu digo para vocês, queridos, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque falta, sabe o quê? Fé. Falta fé. Hebreus 11:1 dá um conceito, o pastor Ivan já falou aqui sobre a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé, meus amados, não é algo que vamos dizer assim, que eu enxergo, que eu pego, que me dá aqui uma segurança, né, que eu estou vendo, eu estou segurando aqui. Não. A fé é um desafio, te leva a dar um passo em direção a algo que você não está enxergando, não vê. E nós só vamos viver essa fé prática nessas circunstâncias que nos cercam, do dia a dia. Porque nós duvidamos, nós não cremos. E a fé, ela passa às vezes longe da minha vida e das minhas escolhas. A fé, meus amados, ela envolve a lógica de Deus. Você sabia que Deus tem uma lógica? Você sabe qual é a lógica de Deus? A lógica de Deus relacionada à fé é que tudo é possível ao que crê. Então, na lógica de Deus, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Essa é a lógica de Deus. Na lógica dos homens, nem tudo é possível. Existe um resultado. Existe um resultado. Na lógica de Deus, amados, tudo é possível. Vejam só. Deus chegou para uma senhora de 90 anos de idade e disse: olha, você vai ter um filho. Aquela mulher sorriu. Ela ficou sorrindo. Porque imagine, a mulher ficou pensando assim: eu com 90 anos de idade tenho um filho. Mas como assim? Na lógica dos homens isso era impossível de acontecer. Mas na lógica de Deus, tudo é o quê? Não estou ouvindo vocês. A lógica de Deus, tudo é possível. Então Sara, ela ficou sorrindo ali. E o texto fala que a nação mais poderosa da terra nasceu daquela mulher, Sara. O povo de Israel, a nação de Israel. Com mais de 90 anos de idade, a mulher deu à luz a um filho chamado Isaac. A lógica de Deus é diferente da nossa lógica. Deus disse para Moisés, diante do mar vermelho, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, manda o povo marchar. Diga o povo que marche. Moisés olhou assim e ficou pensando: Senhor, mas só tem um oceano na nossa frente. Como é que tu manda o povo marchar no oceano? Criança, mulheres, idosos, como é que esse povo vai entrar nesse mar, vão se afogar? Deus disse apenas para Moisés: Moisés, mande o povo marchar, Moisés. Deus abre o mar na frente do povo. E o povo passa pelo meio do mar em terra seca. A lógica humana ia dizer: isso é impossível, mas a lógica de Deus, tudo é. Deus disse a Jairo, que chegou desesperado diante do Senhor: Senhor, minha filha
está muito doente. Quando o Senhor vai com Jairo, já chegando na casa, o povo já veio dizendo: olha, ela morreu, a menina está morta. Deus disse para Jairo: a tua filha não está morta, ela dorme apenas. Ela apenas dorme. A lógica humana dizia que um morto, ele está impossibilitado de voltar à vida. Mas Jesus mostrou que a sua lógica é diferente, porque a lógica de Deus, tudo é possível ao que crê. A menina se levantou, acordou, deram comida para a menina. A lógica de Deus é diferente, queridos. O que foi que Deus disse para os discípulos aqui? Dei comida ao povo. Dei comida ao povo. Qual era a lógica dos discípulos? É impossível, manda embora esse povo. Mas qual era a lógica de Deus? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Dei comida ao povo. Os discípulos foram calcular, foram racionalizar. E geralmente, queridos, quando nós fazemos isso, o resultado não bate. A adequação é improvável. Quantas vezes você está diante de um problema, você vai para a calculadora, vai calcular, vai pensar humanamente como fazer aquilo, isso e aquilo. Não bate. Mas quando você vai para a lógica de Deus, você vê o impossível acontecer diante dos teus olhos. O impossível acontece para aquele que crê, que tem fé. Que tem fé. O primeiro ingrediente da multiplicação, da lei da multiplicação de Jesus é a fé. Segunda coisa, a lei da multiplicação envolve a partilha, o partilhar, o compartilhar. Eu queria dizer para você o seguinte: olha, não menospreze o que você tem. Não despreze o que você tem. Às vezes nós nos diminuímos. Nós usar aqui a palavra aqui, vitimizar. Essa é a palavra. Porque achamos que nós não podemos, que nós não temos. Nós diminuímos o que nós temos, o que nós somos. Nós menosprezamos, às vezes, a nós mesmos. Por quê? Porque achamos que o pouco que nós temos, ele não vai resolver nada. Tenho tão pouco, como é que eu vou resolver? Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. É muito pouco. Muito pouco. Deixa eu contar uma história para vocês. Aliás, a Bíblia conta. Lá em 1 Reis 17, do 13 ao 14, conta a história de Elias. Elias foi um profeta de Israel. E por alguns anos Elias orou e não choveu naquela terra. A terra viveu um período de escassez muito grande. E Elias, de repente, ele vai para uma cidade chamada Sarepta. E quando ele chega naquela cidade, ele encontra uma viúva. Ele encontra a viúva. E ele chega para a viúva e diz: olha, eu queria comer um bolo. Eu estou com fome. E sabe o que a viúva disse? Olha, profeta, eu só tenho um pouquinho de farinha. E essa farinha só dá para fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós só temos um pouquinho de farinha. Se a gente lhe der isso que nós temos, nós vamos ficar sem nada. A viúva já estava programada, já tinha se planejado inclusive a sua morte, porque dizia ela que não tinha mais nada. Acabando aquilo ali, não restava mais nada. Era esperar a morte chegar, porque ela e o filho iam morrer de fome. Ela só tinha farinha para fazer bolo para ela e para o filho. Mas veja o que o profeta Elias disse para aquela mulher. 1 Reis 17, do 13 ao 14. Elias, porém, disse: não tenha medo. Olha só o que é que Deus diz, gente, para nós, né? Quando a gente está ali naquela circunstância difícil, achando que
não tem saída, não tem solução. O que Deus diz? Começa dizendo o quê? Não tenha medo, não temas. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha nas vasilhas não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Amém? E sabe o que aquela mulher fez? Aquela mulher abriu mão de comer o bolo com seu filho, de ter a sua última refeição, para entregar aquilo a Deus, ao profeta. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, o texto vai falar, que jamais, nunca mais faltou farinha na vasilha daquela mulher, nos anos que sucederam. Às vezes, queridos, eu não quero partilhar o que eu tenho com outro, com alguém, porque eu penso o seguinte: eu tenho pouco. Se eu der, aí eu vou ficar sem nada. Já tenho tão pouco, aí se eu tirar aqui um pouquinho do que eu tenho e dar para alguém, não vai. Olha só a lição que Jesus nos ensina aqui, queridos. O justo viverá pela fé. Eu nunca soube de uma pessoa que partilha o que tem com os outros, falir, perder tudo e viver em miséria. Nunca vi. Eu quero dizer para vocês que eu já, na minha vida, na minha adolescência, eu passei necessidade. Quando morávamos no interior. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é, por exemplo, colocar numa mesa apenas arroz branco com batata. Eu sei o que é passar uma semana sem comer um pedaço de carne sequer. Eu sei o que é isso. E eu digo para vocês, nós vivemos naquela situação. Minha mãe com 5 filhos. 5 filhos. Ela tendo que vender Avon, trabalhar no mercado, fazer costura. Vinha de 10 pessoas do interior lá para a nossa casa, porque ela acolhia as pessoas. E eu quero dizer para vocês que nunca faltou comida para aquelas pessoas. Nunca. Minha mãe tirava do que ela tinha, tirava da boca dos filhos, para dar para os outros. Mas era surpreendente, irmãos, quando eu conto essa história porque era fato. O ônibus parava muitas vezes na frente da minha casa e descia o cobrador com uma galinha, com um porco, dizendo assim: olha, fulano lá do interior mandou para a senhora. Aqui é fulano de tal, mandou para a senhora aqui. Deus multiplicava. Mas sabe por que Deus multiplicava, queridos? Porque a lei da multiplicação de Deus, ela envolve a partilha, o compartilhar. Eu preciso aprender isso. A Bíblia nos ensina a sermos fiéis, não só no muito. Tem gente que acha que a fidelidade, ou eu devo ser fiel só quando eu estiver no muito, quando eu estiver ganhando muito dinheiro, quando eu não sei o quê. Você está pensando errado. Mateus 25, 21, você tem que ler esse texto. Parábola dos talentos. Olha só o que Jesus fala. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel em quê? No muito ou no pouco? Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Para mim aprender a ser fiel no muito, eu tenho que aprender primeiro a ser fiel no pouco. Vocês sabiam? Porque às vezes é no pouco que Deus prova a nossa fé. Que Deus prova a tua fé. A fé prática, não a fé teórica. A fé teórica que a gente conhece, sabe de tantas coisas.
Eu estou falando de fé prática. Quando eu sou fiel no pouco, Deus me abençoa e me coloca no muito. Essa é a lei da multiplicação de Deus. Para Jesus realizar o milagre da multiplicação, os discípulos tiveram de levar a ele o pouco que restava. Colocaram nas mãos de Jesus os 5 pães e os 2 peixinhos que tinham. Entregaram para Jesus. Confiaram a Jesus. Eles compartilharam, eles repartiram. Primeiro, a lei da multiplicação de Deus envolve a fé. Segundo, envolve a partilha. Eu preciso aprender a compartilhar o que eu tenho. Porque se você é uma pessoa que represa o que você tem, que retém o que você tem, Deus jamais vai te colocar no muito. Você sempre vai ter o pouco. Mas se eu aprendo a ser fiel a Deus no pouco, Deus vai me colocar sobre o muito. Essa é a lei da multiplicação de Deus. Por último, eu queria encerrar dizendo que a lei da multiplicação, ela envolve a minha tarefa. A minha tarefa. A responsabilidade é nossa. O recurso é Deus quem manda, mas a tarefa de compartilhar é minha. Você sabia que nós não temos nada? Ah, pastor, eu tenho casa, eu tenho isso e aquilo. Mas não é sua. Você acha que é seu, mas não é. Nem os filhos que nós temos é nosso, é do Senhor. O que foi que Jó disse? Deus dá e Deus dá, Deus tira, é dele. Deus apenas nos entrega para a gente o que? Administrar, cuidar, zelar. Mas quem manda é Deus que dá. E eu preciso acreditar nisso. De que o que eu tenho não é meu, é de Deus. Eu sou apenas um administrador daquilo que Ele me dá. Às vezes nós usamos o jargão que diz assim: vou entregar nas mãos de Deus. Essa tarefa é muito difícil, vou deixar com Deus. Eu entendo, meus amados, que existem muitas coisas na nossa vida que nós devemos entregar nas mãos de Deus. Entregar nas mãos dele. Mas eu vejo que muitos de nós usam esse texto, usam essa expressão, como forma de tentar me livrar da minha responsabilidade. Eu estou diante de um problema, e aí eu digo assim: eu tenho que fazer e posso fazer, mas eu digo assim: não, vou deixar na mão de Deus. Uma válvula de escape, uma saída que você encontra. Nos tornamos como Jonas, fugimos. Muitas vezes, queridos, essa frase é uma tentativa de tirar de nós a nossa responsabilidade. Marcos 6, 41. O texto diz: tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Deus poderia ter feito como maná lá no deserto. Sabe como? Mandar a comida descer do céu nas mãos de todo mundo, né? Ei, pessoal, sentem aí, ó. A comida vai cair nas mãos de vocês, viu? E aí de repente a comida caía, vindo do céu, e eles ali comendo pão, recebendo. Mas o que foi que Jesus falou para eles? Jesus disse: olha, quem vai dar de comer, quem vai dar a comida para essas pessoas são vocês. Jesus está dizendo o quê? Que a responsabilidade é nossa. A responsabilidade de partilhar, de dar, é nossa. Vocês, nós temos essa tarefa de servir os outros. É nosso papel. Jesus poderia ter feito isso.
Mas ele entregou nas mãos dos discípulos a tarefa de reunir, organizar o povo e servir o povo. É por isso que Jesus disse: dai vós mesmo, vocês, de comer o povo. E fizeram um trabalho lindo em equipe. Naquele dia eles organizaram em grupos de 50, de 100 e alimentaram mais de 5.000 pessoas. É por isso que nós acreditamos nessa frase, que juntos nós somos melhores. Você acredita nisso? Que juntos nós somos melhores? Claro. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Vocês têm a capacidade de atingir toda essa multidão se vocês se organizarem, reúnam o povo, organizem o povo, porque juntos vocês podem alimentar essa multidão. Mas a parte melhor da história, Jesus deixou para o final. Versículos 42 e 43 diz: todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Toma, discípulos. Agora vocês vão comer aí até estourar a barriga, né? Porque na concepção de vocês deveriam mandar o povo embora, porque a comida era pouco, não dava. Agora está cada um com um cesto de pão e de peixe. 12 cestos cheios de sobras, de comida. É como a mãe, né, que faz muitas vezes com o filho, né? Manda ele comer todo dia. Agora vocês vão comer. Vocês vão comer até dizer chega. Qual foi o resultado, queridos? O resultado é o seguinte: quem retém e não partilha, acaba ficando sem nada. Quem retém e não partilha, acaba ficando sem nada. Mateus 25, 29. Repito, volto novamente para a parábola dos talentos. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, eu percebo que é aquele que diz assim: eu não tenho, eu não posso. É o cara que pegou e guardou e enterrou, dizendo lá: olha, eu vou guardar porque o Senhor, Ele é rigoroso. Chegava lá e dizia: não, não tenho não. Eu não posso, eu não tenho. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque a lei da multiplicação, ela envolve o compartilhar, a partilha, o ser fiel no pouco. Quem compartilha o que tem, verá o que tem ser multiplicado. Grave isso. Quem compartilha o que tem, verá o que tem ser multiplicado. Essa é a lei da multiplicação de Jesus. Você quer ver as coisas se multiplicarem na sua vida? Isso aqui não é frase, não é jargão evangélico de igreja aí que usa para enganar o povo, não. Eu estou falando daquilo que a palavra de Deus diz. Quem for fiel no pouco, Deus vai te colocar aonde? No pouco ou no muito? Eu estou inventando isso aqui? A palavra de Deus que fala isso aqui. Sabe por que isso não acontece na nossa vida? É porque nós vivemos uma fé teórica. A nossa fé, ela não é prática. É teoria. É só blá 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 muitas vezes. Nós precisamos, irmãos, sair da nossa zona de conforto. É muito fácil, diante de um problema, dizer assim: vai resolver teu problema, te vira, esse problema não é meu. Ah, isso aí não é meu. Estou aqui na minha. Estou confortável, estou na minha. Isso aí é para
É para outras pessoas, para mim não é. A gente precisa aprender isso. Quando Deus, ou quando você se encontrar diante de um problema, leve o problema para Jesus, mas não leve como os discípulos levaram, já com a solução, com a resposta. Ouça o que Deus vai falar para você. Faça como Neemias. Neemias vai na presença de Deus, mas ele não tinha a solução. Ele vai orar, vai jejuar, ele vai chorar. Ele passou dias chorando e jejuando, pedindo uma resposta de Deus para solucionar o seu problema. E Deus resolveu o problema, usou ele. Nós queremos as coisas fáceis, irmãos. Nós queremos as coisas assim, fáceis. E é por isso que as coisas não acontecem nas nossas vidas. Esta é a lei da multiplicação de Deus. Nós só podemos ser uma igreja, e digo isso para você, nós só podemos ser uma igreja que viva essa multiplicação quando nós aprendermos a sermos fiéis também no pouco, a entregarmos a Deus e colocar diante dele aquilo que nós temos e possuímos, para que ele assim venha multiplicar. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, possamos aprender com esse texto, com essa passagem bíblica,